estudo dessa semana é a Santa Ágreda Abadesa. Ela escreve, né, a ingratidão humana. Na inteligência desses mistérios, eu conhecia com grande clareza os motivos tão justos para os mortais de louvar e adorar a grandeza do Criador e Redentor de todos, manifestando-se e enaltecendo-se nestas obras. Por outro lado, também via quão grande negligentes são eles em conhecer esta obrigação, em agradecer tais benefícios, e a queixa e indignação que o Altíssimo sente por este esquecimento. Mandou-me e exortou-me Sua Majestade a não cometer tal ingratidão, mas oferecer-lhe sacrifício de louvor para glorificá-lo em nome de todas as criaturas. Nós, na nossa incapacidade, né, a gente sempre acha que o amanhecer do dia é uma coisa natural, né, é normal, é uma rotina, então vai indo, nos foge a capacidade de apreciar a beleza de cada dia da criação. E pelo que a Santa Ágreda diz aqui, Deus, ele não se conforma com isso, porque ele queria que nós fôssemos agradecidos todos os dias, porque na verdade só temos hoje para amar, como diz Santa Teresinha. Então, cada dia tínhamos que viver como se fosse o nosso último dia. Tendo essa visão de último dia no dia de hoje, vamos começar a ver as coisas com os olhos mais apurados e vamos agradecer a Deus pela natureza, pelo ar, vamos agradecer a Deus pelos batimentos do nosso coração, pela nossa saúde, pelo que estamos vivendo, estamos passando, por tudo que nos oferece nesse dia de hoje, coisas mesmo materiais, o alimento, cuidar de nós, né? Como que Ele cuida de nós, não nos falta nada, a roupa que vestimos, o banho que tomamos, é muita coisa para agradecer, né? A tecnologia de poder estar aqui partilhando com pessoas que eu nem sei quem nem onde estão, mas que porventura Deus vai mover para escutar, né? Esse áudio para entender um pouquinho desse estudo. Então, tínhamos que agradecer tudo. Como somos ingratos, duros e como colocamos tudo como rotina, aí Deus pede que ela, né, a Santa Águeda, faça isso por nós, né, para glorificá-lo. Continuando. Ó Altíssimo e incompreensível Senhor meu, quem tivera o amor e perfeição de todos os anjos e justos para louvar dignamente tua grandeza. Confesso, grande e poderoso Senhor, que essa vilíssima criatura não pode merecer tão inestimável benefício de receber esta luz tão clara sobre tua majestade altíssima. Em tua visão, conheço também a minha pequenez, que antes desta ditosa hora ignorava. Não sabia o que era a virtude da humildade e nem que ciência se aprende. Não quero dizer que agora a tenho, mas tampouco nego que conheci o caminho certo para achá-la. Tua luz, ó Altíssimo, me iluminou e tua lâmpada me mostrou as sendas. Ela põe aqui também, e essa citação está no Salmo 118, 105. Por onde vejo o que fui e o que sou, temendo o que possa vir a ser. Esclarecestes, Rei Altíssimo, meu entendimento e inflamastes minha vontade com o nobilíssimo objeto dessas potências. E me sujeitastes inteiramente o teu querer. Assim o quero confessar a todos os mortais para esquecê-los e ser por eles esquecida. Sou para meu amado, está no Cântico 2, versículo 16.
e ainda que o desmereço, meu amado é para mim. Fortalece, pois, Senhor, a minha fraqueza para correr após teus perfumes e correndo te alcancem. Também está no Cântico dos Cânticos, e te alcançando não te deixe nem te perca. Muito pobre e balbuciante fui neste capítulo, que poderia encher muitos livros. Calo porque não sei falar, sou mulher ignorante, e minha intenção só era declarar como a Virgem Mãe foi ideada e prevista antes sécula, antes séculos, deve ser, né? Antes lá na criação, na mente divina. E ela cita Eclesiástico 24:14. Por tudo que entendi deste mistério altíssimo, recolho-me interiormente com admiração e silêncio, louvo o autor desta grandeza, com o cântico dos bem-aventurados, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, conforme está em Isaías 6:3. Então, é, este capítulo, ela estava falando sobre Nossa Senhora, né? A grandeza da criação de Nossa Senhora e como somos tão incapazes de agradecer a Deus por tão grande benefício, por ter criado uma criatura tão santa, tão boníssima, para nos amar tanto, assim, a semelhança mesmo de Deus, né? Que nos ama com amor eterno, apesar de ser criatura humana, nascida de homem e mulher, né? Gerada, não criada, né? Gerada, criada, aliás, desculpa, criada, não gerada, porque o verbo foi gerado, não criado, e ela foi criada. E nós, na nossa, né, pequenez, não conseguimos ver a dimensão. Até mesmo nós católicos que amamos Nossa Senhora não conseguimos ver a dimensão da grandeza dessa pessoa, dessa mulher Maria, né? Então vamos pedir a Deus que nos abra a mente e o coração para que a gente possa compreender e aceitar, né? E ter Maria como nosso modelo de amar a Deus. Tudo que a gente precisa para estar com Deus, se a gente se espelhar em Maria, nós vamos conseguir a altos graus, né? Altos graus. Porque ela foi a que conseguiu, né, estar com Deus desde o nascimento até o último momento da vida terrena e até hoje, né, está na glória e de lá tentando nos iluminar, né? E nos iluminar para que a gente possa também estar na graça de Deus. Rezemos. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e Em na nome hora do de Pai nossa que me morte. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Deus é feliz em se dar. Tudo isso viu Deus naquele instante. Depois da comunicação admiestra pelas eternas possessões. Vendo-o, sentiu-se como obrigado por amor a si mesmo a comunicar-se. Admoestra, conhecendo ser santo, justo, misericordioso e piedoso, assim fazer ninguém o poderia impedir. E conforme ao nosso modo de entender, podemos imaginar que ele não se sentia tranquilo, nem em repouso em sua natureza, enquanto não estivesse entre as criaturas com as quais tem suas delícias. Provérbios 8:13. Ao fazê-las participantes de sua divindade. Então, o que quer dizer isso, né? Deus, ele quer estar no meio de nós, né? Ele quer estar no meio de nós. Ele quer nos dar tudo, ele quer nos dar todas as graças necessárias, né? E quando ele enviou Jesus, ele veio para nos deixar isso, né? Para nos deixar esse modelo de exemplo, né? E vivendo na divina vontade, como que a gente pode ser esse Jesus, né? Dando tudo de nós e não confiando em nós, né? Confiando em Deus, né? Fazendo essa entrega total, né? Vivendo esse vazio, como bem a Aline colocou no vídeo, a gente nunca achar que a gente pode fazer alguma coisa, eu vou viver a divina vontade, eu vou, né? Não. Mas se colocar nessa dependência de Deus, porque é Ele quem nos dá, é Ele quem dá o nosso entendimento, a nossa inteligência, tudo que nós temos que não é nosso, é Ele próprio quem nos dá. E Ele se compraz em dar, Ele fica feliz em nos dar o entendimento, né? Em nos dar o conhecimento. E Ele permanece o mesmo. É muito interessante a gente pensar nisso. Porque Deus, ele dá tudo para nós, mas ele permanece o mesmo, né? Ele não muda, né? Ele é imutável. Então, quando ele não sente a falta da paz, tipo assim, ele não perde a paz, ele não perde a tranquilidade. Ele fica tranquilo na natureza dele, ele sendo Deus, né? Ele fica tranquilo, mas ele quer nos dar tudo, né? Ele quer nos dar tudo. É tipo assim, a gente ter um pai muito rico que tem tudo para nos dar, né? Que pode nos dar uma vida, nossa, uma vida maravilhosa. E de repente a gente não querer aquela vida que ele quer nos dar, né? Ele na sua natureza, ele não perde a sua paz, porque ele fala assim, não, eu tô tentando dar tudo pro meu filho, mas o meu filho, ele não quer, então, ele não perde a paz, né? O pai não perde a paz, mas ele quer que a gente aceite tudo que ele tem para nos dar, né? Tudo que ele tem para nos dar, ele quer que a gente aceite, né? E aí a gente, na divina vontade, a gente aceita tudo que Deus nos quer dar. A gente tem esse vazio. Não estou falando só de bens materiais, não estou falando do bem material, da riqueza espiritual que Ele quer nos dar, né? Do entendimento, dos escritos, dos estudos que a gente faz, das partilhas que a gente faz, né? Da nossa atenção quando Deus está falando, né? Nos estudos que a gente faz, Ele está nos dando tudo,
Mas se a gente não aceitar, ele vai continuar o mesmo. Ele não vai mudar, ele vai continuar o mesmo. Ele vai esperar que a gente aceite, né? Ele vai esperar que a gente aceite, que a gente deixe ele entrar, que a gente trabalhe junto com ele, né? É que nem a Aline colocou no estudo, achei muito interessante no estudo de hoje, que ela fala justamente sobre, tipo, você querer ser santo por você mesmo, né? Você querer ser santo por você mesmo, você achar que você é santo, santo e pronto, né? Independentemente se você tem Deus ou não. Isso é uma coisa muito perigosa, né? Mas uma coisa é você querer ser santo sozinho, uma coisa é você ter humildade de reconhecer que você é filho da divina vontade, mas pela graça que Deus te deu, não por você sozinho. Então, Deus, ele é esse pai que ele quer dar tudo pra gente. Ele quer dar tudo, mas quando a gente não aceita, ele não perde a paz. Ele continua o mesmo. Tem, tem até muitos cantores que. Tem um cantor mesmo que fala assim: que se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, né? Porque Deus ele continua imutável, né? Ele não muda. Então, ele, ele, ele continuava tranquilo, né? Na sua natureza, mas ao mesmo tempo ele tem essa preocupação de pai. Ele tem essa preocupação de pai. Ele não quer que a gente sofra. Ele não nos criou para a gente. A gente só sofre quando a gente escolhe sozinho. Quando a gente exclui ele das nossas vidas. Mas quando a gente faz as nossas escolhas com ele, quando a gente vive nele, né? É completamente diferente. E aí, quando vem alguma dor, né? Quando vem alguma amargura, a gente sofre, sente, mas aquilo não dói. Aquilo não dói, a gente continua caminhando. E quando a gente passa por alguma coisa sem Deus, né? Quando a gente passa por alguma situação sem Deus, a gente se deprime, a gente não consegue caminhar. E Deus, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. É isso que a gente, muitas vezes, a gente não entende. A gente não entende que essa vida, essa caminhada na divina vontade, ela tem justamente esse alicerce de você ser vazio de você mesmo, totalmente vazio de você mesmo e você deixar Deus ser tudo. Deus ser tudo. Então, ele tem acesso para ele fazer tudo o que ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. E ele fica tranquilo na sua natureza. Quando ele nos testa, ele fica tranquilo. Ele não muda. Ele fica olhando o que a gente faz e ele fica triste quando a gente não percebe o sinal dele, a presença dele ali naquela situação. Aí ele se entristece, mas ele continua com a paz. O estado de ânimo da pessoa, tipo, se a pessoa tá triste, não quer dizer que a pessoa não tá em paz. A pessoa pode estar triste por um estado de ânimo da pessoa, daquele temperamento, né? Mas a paz dentro da alma, ela continua a mesma. Em nome do Pai, do Amém, Filho, do Filho que filhos? me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo,
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu vou ficar com esse trecho aqui, que fala que tudo foi criado para Cristo e Maria. Aqui, a nosso modo de entender, foi prometida ao Verbo como em contrato, a santidade, perfeição e dons de graça e glória daquela que seria sua mãe. Foi prevista a proteção, amparo e defesa para esta verdadeira cidade de Deus. Nela contemplou Sua Majestade as graças e merecimentos que o amor e a fidelidade desta Senhora haveria de adquirir para si e para seu povo. Neste mesmo instante, e como em terceiro lugar, determinou Deus criar lugar onde o Verbo humanado e sua mãe pudessem habitar e conviver, para eles e por eles. Em primeiro lugar, criou o céu e a terra, com seus astros e elementos e quanto eles contêm. Secundariamente, foram destinadas para os membros e vassalos, dos quais Cristo seria cabeça e rei, pois com real providência, todo o necessário e conveniente foi de antemão disposto e preparado. Então, esse livro, né, como ela fala assim, que é um selo que foi aberto. Aí me lembrou o Apocalipse, né, que fala dos selos, acho que é isso, sete livros, né, tinha outro nome, que iam ser abertos. E me lembrou isso também, porque a misticidade de Deus traz um conhecimento profundo sobre Nossa Senhora. E sobre Nossa Senhora e sobre todo o projeto de Deus inicial, porque antes eu achava que Cristo, né, tinha vindo só para redimir. Eu pensava só no que ele foi destinado a vir e ia ter Nossa Senhora por causa da redenção, né? Sempre ouvi falar assim que Jesus, né, veio para morrer por nós, para nos salvar, para nos libertar dos pecados, enfim. Não que ele não tenha feito também esse propósito, mas tudo que foi criado, né, antes de tudo isso, já estava Jesus e Maria. Então já era o plano de Deus, quer dizer, de Deus criar Cristo e criar Maria, né? Porque ele quis criar alguém que assumisse a condição humana, se nascesse como nasce o homem, a criatura, assim, mais nenhuma mulher que fosse virgem, porque não entraria aí a participação do parceiro, né, do homem para esse nascimento. Seria uma mulher pura e imaculada, concebida pelo Espírito Santo, para trazer o Cristo à Terra. E viveriam os dois, né, como reis, rei e rainha de tudo, de toda a criação que seria dominado por eles, assim, né, serviriam a eles e também teria a proteção deles, o cuidado deles na Terra. E todas as pessoas que viriam, todos nós, viveria também, né, nesse reinado, junto com eles. Então, foi muito lindo, né, esse plano. Esse plano foi, assim, perfeito. E porque esse plano não foi destruído. Só que aí aconteceu a realidade do pecado de Adão. Então, o Senhor vai e realiza esse plano de mandar o Cristo, mas para redimir também a humanidade, por causa do pecado. Mas o propósito inicial, que é o mais importante, não foi destruído. Por quê? Porque tem uma parte aqui, ó, que eles falam assim, ó, que foi que Deus, né, determinou Deus criar lugar onde o Verbo humanado e sua mãe pudessem habitar e conviver, para eles e por eles. Em primeiro lugar, criou o céu, a terra com seus astros e elementos. Mas essa determinação do lugar que eles deveriam viver
vir para aqui seria principalmente para a glória de Deus. Isso não mudou. Então, tudo que Cristo fez, que Nossa Senhora fez em vida, na terra, foi para a glória de Deus. Eles viveram para servir a Deus. Tanto que fala aqui, ó, que Nossa Senhora, ó, nela, né, Deus contemplou Sua Majestade, as graças e merecimentos que o amor e a fidelidade dessa senhora haveria de adquirir para si e para seu povo. Então, Nossa Senhora não deixou de ser rainha e ela não deixou de lutar pelo seu povo, sabe? Me lembra muito a rainha Esté, quando ela intercedeu lá para o rei pelo povo dela, para salvar o povo dela. Então, Nossa Senhora, enquanto viveu, ela deu para Deus o seu verdadeiro lugar de dono de tudo. E ela, como rainha, fez o que uma rainha faz. A rainha fica junto do rei, a rainha clama pelo povo, a rainha se importa com o povo, a rainha se coloca no lugar deles, a rainha intercede, a rainha não foi uma rainha totalmente assim, sabendo tudo que ela sabendo de quanto a gente meditou nisso, na meditação para as crianças, mesmo sabendo o quanto ela é poderosa, é maravilhosa, isso para ela falou assim: já que eu sou poderosa, né, que tudo foi criado para mim, eu vou aproveitar e amar mais ainda os outros, eu vou aproveitar e pedir mais ainda pelos outros. Então, ela deu para Deus o lugar de rei, mesmo com a confusão, vamos dizer assim, que estava por causa do pecado. E a mesma coisa é o Cristo na terra, Jesus na terra. O que ele fez? Ele, ele viveu para Deus. Não, nós dois aqui nós vamos te glorificar, nós vamos te honrar. Independente se nós chegamos aqui, e no plano inicial era para a gente estar aqui e viver todo mundo bem, nesse reino, né? Nesse reino da paz, da santidade. Não foi, não tá desse jeito, mas a gente vai viver desse jeito. E nós vamos ensinar os outros a viver desse jeito. Eu vou redimir a humanidade para o Senhor, meu Pai, para te devolver eles. E Nossa Senhora fez o mesmo. Eu também, eu vou te devolver. Eu vou assumir a maternidade de cada um aqui e vou chorar por eles, eu vou clamar por eles, eu vou viver para que aconteça esse reino. Eu vou viver para que os teus planos não vão ser frustrados, não se preocupe, não, né? Nós não vamos frustrar os teus planos, como se fosse isso. Entende? Que mesmo tendo mudado talvez o contexto, o lugar, não mudou o propósito deles. Nossa Senhora vivia para a glória de Deus, Jesus viveu para a glória de Deus, então não mudou esse propósito. Entende? E por causa disso, todos nós fomos agraciados. Todos nós fomos agraciados por causa deles. Por causa da Santíssima Trindade e por causa da Virgem Santíssima. Tá vendo como Nossa Senhora é? E aqui nem dá uma ênfase especial em Nossa Senhora, porque o livro fala, né, vai falar da vida dela. E ela é chamada de cidade de Deus, né? Que lindo isso, né? É morada viva de Deus. É onde Deus tem a casa. Ela deu para ele tudo. A morada mesmo. Física e espiritual. Todinha dele, toda dele, toda dele. Ela deu para Deus o lugar de Deus. Ela não roubou nada dele, né? Ao contrário. Ela somou com ele. Ela somou, ela glorificou ele. Ela o presenteou com a sua humildade, com a sua abertura, com a sua simplicidade, com a sua entrega, com a sua disponibilidade mesmo para fazer a vontade dele, dando a vontade humana dela. Ela deixou Deus ser Deus. Ela deixou Deus ser Deus, ela confiou, ela acreditou. Ela é feliz porque ela acreditou. Entende? E a vida dela foi uma glorificação, tanto que ela fala no Magnífica, né? Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador,
porque olhou para sua pobre serva, doravante gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas, né? Aquele que é santo, cuja bondade ultrapassa gerações, né? Todos os que o temem, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bênçãos os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos, acolheu Israel seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão, sua posteridade para sempre. Essa é a Virgem Maria. Ela soube, ela soube presentear a Deus. Como que ela presenteou a Deus? Vivendo dentro do propósito dele para ela, vivendo na divina vontade, vivendo dentro desse amor. Ela nunca saiu. Ela não saiu. É isso. Então, tudo agora a gente entende que tudo que foi feito, eles foram pensados antes da criação. Nosso Senhor, a Virgem Santíssima. Que lindo, né? Perfeito, perfeito. Isso tudo que Deus fez é perfeito. E tudo que Ele criou é para honrar, né? Que para servir o sol, as estrelas, toda a criação para servir a esses reis, né? E ali ele já pensou em tudo, na habitação, onde eles iam morar. Tudo foi pensado. Não é mesmo? Foi tudo preparado. Maravilhoso, né? Esse ponto aqui é maravilhoso. Traz um entendimento muito grande para a gente lá da criação, de quem é Nossa Senhora, onde que ela está, quando que ela foi pensada, em que momento ela foi pensada, a gente, junto com Jesus Cristo. Olha que maravilha isso. E tudo que foi criado foi para Cristo e para Maria. Olha que lindo. Ou seja, nós fomos criados para eles também. Olha que lindo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Em nome do Espírito Pai que Santo. me Amém. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A infinita generosidade divina. Duas coisas neste conhecimento admiram, arrebatam, enternecem meu tíbio coração e o deixam aniquilado. A primeira, aquela inclinação que vi em Deus e o ímpeto de sua vontade para comunicar sua divindade e os tesouros de sua glória. A segunda, a imensidade inefável e incompreensível dos bens e dons que compreendi. Queria e reservava para distribuir, continuando infinito como se nada tivesse dado. Conheci nesta sua inclinação e grandeza, que estava disposto para santificar, justificar e encher de dons e perfeições a todas as criaturas reunidas e cada uma em particular. Mesmo que as gotas do mar, sua areia, as estrelas, plantas, elementos e todas as criaturas irracionais fossem dotadas de razão e capazes de receber seus dons, dispondo-se sem apresentar óbice que os impedisse, teria dado a cada uma ainda mais do que receberam todos os santos, anjos e serafins juntos. Ó terribilidade do pecado e sua malícia, tu somente bastas para impedir a impetuosa torrente de tantos bens eternos. Esse trecho da Mística Cidade de Deus me fez lembrar um trecho que eu li essa semana no livro do Céu, que Jesus fala justamente isso, que ele sente, ele fala no livro do Céu, que ele sente uma necessidade irresistível de que se multipliquem as almas que vivem de meu querer. Ele sente uma necessidade, o amor dele sente uma necessidade de multiplicar as almas que vivem na divina vontade, de ter mais filhos da divina vontade na terra. Porque estas almas são os lugares de meus reencontros. Lugares de meus reencontros. É o que na meditação foi falado, né? De Deus. Deus vir ao nosso encontro e a gente se elevar a Ele.
né? A gente se encontrar com Ele de novo. A nossa alma se encontrar com o nosso Criador para voltar ao nosso posto. Que o livro do céu, o chamado de Jesus para as almas viverem na divina vontade, o subtítulo, né, do livro do céu que foi dado por ele é a chamada das criaturas da ordem ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Então ele quer reencontrar nossa alma nesse posto onde ele primeiramente pensou, né, onde ele para o qual nós somos criados, esse lugar. Ele quer encontrar de novo as almas vivendo na vontade divina. Meu amor quer fazer o bem a todos. É o que a mística, na mística Cidade de Deus, ela falou. Que Deus sente essa inclinação para fazer o bem. A infinita generosidade divina, que se sente inclinada a doar-se. E a Jesus fala a mesma coisa no livro do céu. Ele quer fazer o bem a todos, mas as culpas impedem-me de derramar sobre elas meus benefícios. É o que ela falou aqui. Ó terribilidade do pecado e sua malícia, tu somente bastas para impedir a impetuosa torrente de tantos bens eternos. Então imagina assim a necessidade a inclinação tão forte de Deus para derramar as graças, para derramar o amor dele, para elevar de novo a criatura. Esse convite dele é muito forte, é uma força muito grande. E o pecado tem o pecado é tão terrível que é um dique, né? Consegue colocar um muro para Deus não derramar as graças e o amor dele, para não derramar esses bens, essa riqueza nas nossas almas. A culpa impede de derramar sobre ela meus benefícios, por isso vou buscando estas almas, as almas que vivem na divina vontade. E como nestas almas não sou impedido de derramar minhas graças, eu as derramo. E por meio dessas almas tomam parte os povos e as pessoas que as circundam. Então, na alma do Filho da Divina Vontade, na alma que vive na Divina Vontade, Deus não encontra nenhum obstáculo para derramar todo esse dom, todo esse amor, todos os dons que Ele deseja, todas as graças que Ele deseja. A alma não tem resistência. A culpa é que faz a gente resistir a esse amor. A culpa, o pecado, a culpa que coloca essa barreira, que a gente nem aceita. É como foi falado na meditação, o orgulho. O orgulho não consegue, a alma que é orgulhosa não consegue aceitar que Deus quer dar todos os dons. Quer encher a nossa alma de graça. Ele quer. O orgulhoso, ele não aceita a vontade de Deus, ele quer moldar Deus à sua cabeça. Tudo, o primeiro a fazer isso foi Lúcifer. Ele não aceitou a vontade de Deus. Quando Deus revelou que o Verbo ia se encarnar na natureza humana, foi esse a rebeldia dele. Ele não aceitou. Ele fala assim: eu tem que ser eu na natureza. Ele queria que fosse na natureza angélica e que fosse nele a encarnação do Verbo, na natureza angélica. Ele não aceitou. Quando ele viu, Deus mostrou, né, a vontade dele, Deus deu conhecimento da vontade dele, que ele queria se encarnar na natureza humana, ele não aceitou, de jeito nenhum. E que ele ia ter que se prostrar diante dessa natureza humana, do verbo humanado. Que ele ia ter que obedecer, que ele ia ter como cabeça uma natureza, o verbo encarnado numa natureza que fosse inferior a ele, a natureza angélica. Que a natureza angélica, ele se achava, ele falou, a natureza angélica é superior, é espírito puro. E Deus escolheu se encarnar na natureza humana, na matéria. Não me prostro, não me rendo, não. Aí ele falou assim, o que ele falou foi: não servirei, não servirei.
E aí ele se rebelou contra a vontade de Deus e não aceita. E aí, hoje acontece a mesma coisa. Ele passou esse orgulho dele, né? Ele contaminou a alma do ser humano, a alma humana, o ser humano, né? A humanidade, com orgulho. O pecado entrou na humanidade e a gente, o ser humano, quando fala assim, eu não aceito, eu não, isso é muito para mim, não aceito ser uma cópia de Jesus na Terra. Não aceito. Isso é impossível. Isso é um absurdo. É impossível. Não, não, eu sou uma miséria, eu tenho que ficar na minha miséria e eu não posso aceitar uma graça dessa. Isso não é para mim. Chama outra pessoa. Isso era só para Nossa Senhora, é só para Luísa. Isso para mim não é. Eu sou muito pecador, eu vou ficar aqui no meu pecado e pronto, acabou. Para com essa conversa. Isso é história, isso é loucura. É a mesma coisa. É a gente não aceitar a vontade de Deus. Ele determinou assim. Aqui está muito claro no livro Na Mística Cidade de Deus que ele tem uma inclinação da natureza dele divina de doar-se, de expandir o amor, de querer, né, doar todos os bens que ele tem, que ele possui em sua natureza. Ele quer doar. Aí a natureza humana fala: eu não quero receber. É a mesma coisa você falar para Deus: tá errado isso. Tá errado, isso aí eu não concordo, não. Eu concordo que o Senhor é o Criador, Criador de todas as coisas, que é maravilhoso, que é magnífico, que é amor, que é tudo isso, mas que o Senhor quer derramar em mim o teu ser e me elevar a essa condição. Não, isso eu não aceito, não. É você querer ditar as regras para Deus. Isso é orgulho, porque às vezes a gente pensa assim, é humildade, não, é humildade, porque a pessoa que é humilde, ela não pode querer ser semelhante a Deus, ela não pode querer ser semelhante a Nossa Senhora. Não, não posso, não. Isso é orgulho, isso é vaidade, eu querer ser parecida com Nossa Senhora. Nossa Senhora fala que quer ter rainhas. Isso é orgulho meu, aceitar uma coisa dessa, isso é um absurdo. Orgulho é você não aceitar, porque é decreto divino, é vontade de Deus. É você querer ditar as regras, não. É a mesma coisa que Lúcifer fez. Ele queria ditar as regras. Deus falou: eu vou me encarnar num ser humano, na natureza humana. Está aqui, vai ser desse jeito. E eu vou ter uma mãe humana, natureza humana. Eu vou nascer de uma criatura humana, vou me encarnar, vou ser um bebezinho, vou crescer, vou tudo. Contou tudo para ele a história. E ele: não, não aceito não. Não. Que o Senhor, eu adoro o Senhor, eu adoro Deus assim, espírito. Mas a partir do momento que ele vai se encarnar numa criatura, numa natureza inferior à natureza angélica, não adoro, não me prosto, não aceito. Tem que ser do meu jeito, tem que ser na natureza angélica, e tem que ser eu, porque eu sou o mais bonito de todos. Mas não era essa a vontade de Deus. Mas agora Deus deixou para a gente claro o que Ele quer. Derramar os dons dele, a vida dele. Jesus quer copiar na nossa alma a vida dele. Aí ele fala, vários trechos do livro do céu, ele fala isso. Nesse trecho ele falou: eu sou impedido por causa da culpa. E aí, por meio dessas almas, dos filhos da divina vontade que não me impedem, eu derramo tudo. Tudo que eu quero derramar e eles aceitam. Eles aceitam. Eles ficam, só falam amém. Amém. O Senhor quer me elevar, amém. Eu pego na sua mão e vou. Eu sei que sozinho eu não vou, mas o Senhor quer me levar? Quer me elevar ao meu posto? O Senhor está dizendo que o Senhor me criou a sua imagem e semelhança, linda, bela, desse jeito aí que o Senhor está falando? Amém. Então, pronto. Eu aceito. Amém. Amém. Aí tem outro trecho que ele fala assim. Aí tem outra parte aqui do livro que ela fala assim, lá no final, na Mística Cidade de Deus, ela fala assim:
Mandou-me, exortou-me Sua Majestade a não cometer tal ingratidão, mas oferecer-lhe sacrifício de louvor para glorificá-lo em nome de todas as criaturas. Ela viu a ingratidão humana, né? Por outro lado, também via quão negligentes são eles em conhecer esta obrigação de agradecer tais benefícios e a queixa e indignação que o Altíssimo sente pelo esquecimento, pela adoração que a gente não faz, pela reparação, pelo amor que ele não recebe. Aí Jesus fala no livro do céu: Minha filha, minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento de cada criatura com os meus. Assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente. Então, tudo que, como Jesus é o cabeça, a cabeça do corpo místico, todas as almas estão em Jesus, na humanidade de Jesus. Todas as almas. Então, tudo que eu penso repercutia na mente de Jesus. E até hoje é assim. No céu ele continua esse mesmo trabalho. O corpo glorioso dele continua esse mesmo trabalho. De ser o cabeça, como ela falou aqui na mística Cidade de Deus. Cristo é o cabeça de toda a humanidade. E aí ele explica isso aqui no livro do céu. Cada batida em meu coração, cada batida do coração da criatura, batia no coração de Jesus. Cada ação em minhas mãos. Toda vez que eu movo as minhas mãos, Jesus sente o movimento das minhas mãos nas mãos dele. Quando ele estava aqui humanado aqui na terra, e hoje ele sente no céu, no seu corpo glorioso. Cada passo em meus pés. E assim por diante. Isso dava a meu pai reparações divinas. Então, por cada pensamento, por exemplo, eu estou aqui pensando, estou aqui falando, eu estou aqui meditando a palavra de Deus, o livro do céu, a mística cidade de Deus. O meu pensamento está repercutindo no pensamento de Jesus, no corpo glorioso dele. E aí eu me uno a ele para reparar, para glorificar. É isso que ele vai explicar aqui nesse trecho. E quando, por exemplo, tem uma pessoa aqui na Terra agora com um pensamento maligno, horrível. Tem vários pensamentos horríveis na Terra. Por cada pensamento, porque ele tá repercutindo todos esses pensamentos na mente dele, lá no céu, lá no corpo glorioso dele, ele repara. Por cada mau pensamento, ele oferece ao Pai uma reparação, um ato de reparação, para reparar todos os maus pensamentos. E assim por diante, ele repara tudo que a gente faz de errado, ele está lá diante do Pai para reparar tudo. Agora, tudo que eu fiz na terra, eu continuo no céu. E conforme as criaturas pensam, os seus pensamentos derramam-se na minha mente. Então, agora, o nosso pensamento, a pessoa, eu falando e vocês ouvindo, e pensando e meditando a palavra de Deus, tudo está sendo derramado na mente de Jesus, lá no céu. Conforme elas olham, a gente olha para as coisas santas, ele sente nos seus olhares os nossos e passa entre mim e elas como eletricidade contínua, tanto quando a gente faz o bem quanto a gente faz o mal. Como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça, como o nosso cérebro está em contínua comunicação com o restante do nosso corpo, assim o Jesus, a cabeça, né, está em contínua comunicação com os membros no corpo místico dele, com a igreja. Como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça. E ele diz ao Pai: Meu Pai, não sou só eu que te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que eu faço. Mais bem suprem com seu sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer. Então, a alma que vive na divina vontade, totalmente fundida em Jesus, que aceitou que ele quer cópias aqui na Terra, que se fundiu completamente nele, que funde por vontade própria o seu pensamento, todo o seu corpo com o dele, quer viver a vida dele e aceita isso, tem consciência disso, consciência dessa vontade de Deus e aceita e quer e deseja viver assim, viver na divina vontade, essa alma faz isso. O pensamento dela repercute no pensamento de Jesus. E ele fala para o Pai: Pai,
Não só eu te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que eu faço, e ainda fazem mais, porque nós aqui na terra ainda sofremos. Aí ele fala, faz mais, faz bem, ainda sofre, porque a minha humanidade gloriosa, ele lá no céu falando para o Pai, o meu corpo glorioso é incapaz de sofrer, mas eu tenho cópias lá na terra que sofrem. São cópias minhas, que eu copiei a minha vida nelas e elas, além de reparar, de satisfazer, de te satisfazer, de te aplacar, de te rogar, de oferecer tudo, né, que faz todos os atos, ainda sofrem e oferece tudo. Então eu li esse trecho para falar sobre o que ela falou aqui, ó. O Altíssimo mandou, me exortou a não cometer tal ingratidão, de não reconhecer essas maravilhas de Deus, mas oferecer-lhe sacrifício de louvor para glorificá-lo em nome de todas as criaturas. Então, vivendo na divina vontade, vivendo fundidas em Cristo, a alma fundida em Cristo, faz isso aqui que Deus pediu para ela, para a autora do livro, de não ser ingrata, de amar, de glorificar por todos, de reparar por todos na divina vontade. É assim que a alma que vive na divina vontade vive, aplacando, reparando, adorando por todos. É Jesus vivendo nela e ela faz por todos. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.